Olá, aqui é Paulo César, mais um Café Histórico. Nós estamos na sexta pergunta, sexta resposta. Eu vou responder mais uma vez essa pergunta de uma forma diferente. O que é realmente soltar? Como é realmente soltar? E se você está tendo dificuldade de aprender inglês, talvez esse vídeo ajude você bastante se você seguir as instruções. Muita gente pergunta, porque as pessoas sabem que eu passei 30 anos ensinando inglês, né? E as pessoas perguntam, Paulo César, como é que você aprende inglês? Como é que você consegue aprender inglês? Como é que a pessoa consegue aprender inglês? Eu não consigo aprender inglês. Então esse vídeo vai lhe dar uma luz no final do túnel. Não só uma luz, vai abrir tudo, né? Se você quiser, se você seguir minhas orientações, vai abrir, né? Vai arrebentar a boca do balão, como se diz. Então, antes de mais nada, eu vou dar um gole do nosso café histórico. Sempre forte, sem açúcar e delicioso, como deve ser nossa vida. Quero lhe desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora do dia em que você esteja assistindo esse vídeo. E dê logo um like aqui embaixo. Se inscreva no canal se você já não estiver inscrito. Mais abaixo na descrição do vídeo você vai encontrar o link para as outras perguntas e respostas. O link para a playlist também tem lá o link para você se inscrever e assistir o curso live do Método Sedona, onde eu vou estar explicando ao vivo. Você vai poder fazer perguntas e os vídeos ficam guardados para você assistir depois, quantas vezes quiser. Nós estamos destrinchando realmente o método Sedona para você. Então, já deu o like aqui embaixo, né? Então, vamos direto ao ponto, sabe? Como eu disse, muitas vezes, quando eu estudava, os professores respondiam uma pergunta, né, ou davam uma explicação, e eu não queria perguntar para alguns professores, porque eles simplesmente repetiam aquilo com as mesmas palavras. Se você não entendeu de um jeito, você quer entender de uma forma diferente, você precisa de uma explicação diferente. Então, deixa eu compartilhar com você algumas experiências que eu tive ensinando inglês. Foram 30 anos treinando professores, ensinando alunos, né, acompanhando professores, aprimorando professores e ensinando inglês. Então, eu acho que eu tenho algumas experiências muito interessantes a respeito disso. E uma delas é o trauma. Você sabe por que as pessoas não aprendem inglês? Quando eu descobri isso, meu sucesso, sabe, arrebentou o teto, porque o trauma de aprender inglês é a única dificuldade que um ser humano tem para aprender inglês. Você já percebeu que as crianças aprendem a falar naturalmente? Elas não precisam de pedagogos, não precisam. Sabe, o pai mais incompetente, a mãe mais incompetente consegue ensinar a criança a falar. E na realidade não é você que ensina, é a criança que ensina. E as pessoas têm essa falsa concepção, porque a criança aprende mais. Não, você ainda tem essa capacidade de aprender. E nós somos ensinados por esse sistema educacional. Não estou falando do brasileiro, não. Estou falando da forma, do paradigma do ensino moderno, que você precisa de um professor, que você precisa, que é difícil, que você precisa se esforçar, que você precisa estudar. Nunca na história da humanidade, a não ser nos últimos 200, 300 anos, sabe, esse sistema curricular de ensino, você sentar com sua bunda numa cadeira, fechado numa sala, né? E as pessoas, elas têm esse trauma de aprender. Se você conseguir soltar esse trauma, se você conseguir, não, né? Que qualquer pessoa consegue. Se você soltar esse trauma de aprender, todas essas emoções, todas essas crenças limitantes que você tem em relação a aprender, você aprende qualquer língua, quantas línguas você quiser, muito, muito rápido. Um dos efeitos colaterais de você soltar é que você passa a ter uma capacidade de aprender assustadora, assustadora. Agora, olha a experiência que eu tive muitas vezes com alguns alunos em relação a inglês, né? O aluno chega na primeira aula e eu digo hi, e o aluno e eu digo hi, e o aluno eu digo hi, e o aluno, professor, eu não consigo falar inglês. Eu digo hi, hi, e o aluno, né?
eu não consigo, professor, eu não consigo falar inglês. Eu digo, aí quando eu ensinava inglês, eu não falava português, mas numa hora dessas eu simplesmente quebrava o protocolo, olhava para o aluno e dizia assim: você não consegue dizer hi, rato, idiota, inconstitucional. Você consegue dizer o som de i, você consegue dizer o som ra, são sons do português. Diga ra. Aí o aluno, aí eu dizia, cara, diga ha. Aí o aluno olhava para mim, eu vou tentar dizer ra, você vai tentar dizer ra. Qual a dificuldade que você tem de dizer ra? Aí o aluno, ele olhava e dizia assim, her. Aí eu dizia, cara, não, eu não tô, sabe, fale português, diga rato, diga rato. Aí o aluno olhava para mim e dizia assim, rato. Eu dizia, cara, sério, vamos lá, relaxe, eu não mordo, simplesmente olhe para mim e diga rato, em português. Eu quero que você fale português comigo. Diga rato. Aí o aluno dizia rato. Eu dizia, não, amoleça sua boca. Diga rato, rei, rapadura. Aí o aluno, finalmente, depois de muito esforço, a pessoa relaxava um pouco e dizia rato. Eu dizia, não, rato. Eu quero que você fale português. Rato. Aí o aluno, rato. Finalmente, depois de muito esforço, a pessoa dizia rato. Agora eu digo, olha, eu não quero que você fale inglês, eu quero que você diga ra. Aí o aluno, ha. Aí eu digo, não, relaxe de novo. Solte isso, solte o inglês e fale português, diga ra. Depois de muito esforço, o aluno dizia ra. Agora eu digo, diga i. Aí o aluno dizia i. Aí depois de muito esforço eu conseguia que ele dissesse i. Agora diga ra-i, né? Aí até o nome, né? Até nome de gente, Raí. Diga ra-i. Aí o aluno ra-i. Depois eu dizia ra-i muitas vezes, porque as pessoas aprendem que para falar inglês você tem que prender sua boca, né? Não, ra-i. Aí o aluno ra-i. Agora eu digo, diga hi. Aí o aluno finalmente, ele dizia hi. Aí eu dizia, my name is Paulo. What's your name? Aí o aluno olhava para mim e dizia assim, my name is Antônio. Aí eu digo, cara, tu não consegue pronunciar nem teu nome direito? Diga Antônio. Aí eu, Antônio. Eu digo, cara, não é esse seu nome. Seu nome é Antônio. Diga Antônio normal. Diga Antônio em português. Aí o aluno, depois de muito esforço, Antônio. Aí eu digo, não, mais relaxado. Antônio. Aí o aluno, Antônio. Aí eu dizer, beleza, pronto. Agora diga my. Aí o aluno, mar. Cara, sério, diga mamá. Aí o aluno, ma. Depois muito esforço, ma. I, mai. Veja bem, para você dizer hi, você não precisa, não é nenhum som estranho ao português. Hi. Você não precisa dizer hi, sabe? Para você dizer my, você não é nenhum som estranho ao português, é my. Qualquer pessoa consegue dizer my. São sons que nós utilizamos em português. Você não precisa dizer my name is Paulo. Não, my name is Paulo. Você está entendendo por que você tem dificuldade de aprender inglês? Você está entendendo por que as pessoas têm tanta dificuldade de aprender inglês? Você está entendendo por que as pessoas têm tanta dificuldade de soltar? Porque a primeira coisa que as pessoas fazem quando elas vão soltar é elas ficam tensas.
Eu vou soltar essa emoção. Essa raiva que está dentro de mim. Não, cara, você solta assim, sabe? Você solta. Você sabe, tá essa raiva dentro de mim. Você olha pra você, você diz, cara, que raiva é essa? Olha só como eu estou tenso. Você sai da raiva, você observa, você vai meta. O ser humano, você sabe qual é a única vantagem do ser humano? É essa capacidade que nós temos de ir meta. Nós conseguimos pensar sobre o que estamos pensando, nós conseguimos julgar o que estamos pensando, nós conseguimos analisar, nós conseguimos ter uma opinião sobre a nossa opinião. E é essa capacidade que você precisa usar para soltar. Você está olhando assim, cara, que raiva. Sabe quando você quer gostar de alguém e você não consegue? As mulheres têm muito isso, né? Você tem aquele rapaz maravilhoso, aquele, ai meu Deus, seria tão bom se eu gostasse dele. Ele é um homem tão bom, seria um marido tão bom, seria um pai tão bom, mas eu não consigo sentir. Você está analisando, você tem um sentimento, você tem uma emoção em relação à sua emoção. Não é absurdo isso, não é fantástico isso, não é louco isso. E é essa capacidade meta, sabe? Que eu quero perdoar essa pessoa, mas eu não consigo perdoar essa pessoa. Ai, mas eu queria tanto perdoar essa pessoa. Você está entendendo? Você tem essa capacidade de se olhar. E é essa capacidade que você usa quando você está soltando. Você está vendo, eu tenho esse rancor dessa pessoa, eu queria tanto eliminar esse rancor dessa pessoa, eu queria tanto eliminar essa raiva. Nesse momento você está um pouquinho meta, né? Aí você vai mais meta, você simplesmente observa. Você observa o julgamento e você observa o que você está sentindo. Isso não é você. Aí você solta. Da mesma forma como você não fala inglês assim, você também não solta assim. Eu vou soltar, eu vou me esforçar para soltar. Olha, se esforçar para soltar é loucura, sabe? Você está indo na direção contrária. Você está. Sabe, você precisa soltar o esforço de querer soltar. Se você estiver tendo dificuldade de soltar, você solta até esse desejo de soltar, até essa necessidade de soltar. Você sabe como é que a forma mais fácil de você entender o que é soltar? É um exemplo que Hale Dawson usa muito, sabe? Você pega qualquer coisa, né? Tá aqui uma folhinha de papel. Você pegue qualquer coisa aí na sua mão agora. Qualquer coisa que você possa soltar, que não vai quebrar, tá certo? Pegue qualquer coisa na sua mão. Segure e aperte o mais que você puder. Se você, cuidado para não se machucar, as mulheres às vezes têm unhas grandes, né? Cuidado para não se machucar, mas aperte o máximo que você puder. Tudo que você está sentindo, todas as suas crenças limitantes, todas essas emoções que você tem, elas estão tão presas à sua mão quanto esse objeto que você está segurando. Agora, você já percebeu que quando a gente segura uma coisa durante muito tempo e a gente solta, parece que está faltando alguma coisa, porque a gente se acostuma com aquilo. Você se acostuma e tem uma parte sua que se chama ego, que ele vive disso. Quando você solta, é como se você estivesse arrancando, sabe, um membro do ego. E aí, agora eu quero que você abra a sua mão, sabe? E deixe esse objeto rolar um pouquinho na sua mão, né? Deixe que role um pouquinho na sua mão. E veja que esse objeto não está preso a você. Agora eu quero que você simplesmente pegue essa emoção e você vai simplesmente abrir sua mão e soltar, sabe? Eu tenho uma experiência de soltar que eu queria compartilhar com você. Tem uma pessoa, né, que hoje eu gosto muito, muito, muito dessa pessoa. Mas eu cresci durante mais de 20 anos escutando a narrativa
horrível a respeito dessa pessoa. Horrível. Sabe, eu fui programado desde pequenininho a sentir ódio por essa pessoa. Mais de 20 anos de programação para sentir ódio dessa pessoa. E aí chegou um dia em que eu tive que tomar uma decisão, né? Era uma pessoa que não convivia comigo, mas era uma pessoa que ia passar a, né, fazer parte do meu círculo de contatos. E, sabe, foi tanto ódio destilado, foi tanto ódio programado dentro de mim, tanto rancor programado dentro de mim em relação a essa pessoa, que não tinha a menor possibilidade de racionalizar. Sabe quando não tem como você... A coisa é tão grave que não tem como consertar, como uma casa que você quer fazer uma reforma, aí o engenheiro chega para você e diz assim, cara, sabe, é muito mais fácil, muito mais barato você derrubar essa casa e construir outra, do que você querer remendar ela. Você vai remendar, você vai gastar muito mais dinheiro, vai dar muito mais trabalho e não vai ficar do jeito que você quer. Então, eu tive que tomar uma decisão, e eu tomei uma decisão imediata, eu tomei uma decisão ali no momento. E essa decisão foi simplesmente pegar tudo isso, toda essa programação, todo esse ódio, todo esse rancor, toda essa raiva, toda essa, né, história construída em torno dessa pessoa e simplesmente soltar. Simplesmente, né? Não é deixar para o lado. Deixar para o lado não é soltar. Deixar para o lado ainda está lá do lado. Né? Não pensar no assunto não é soltar. Não pensar no assunto ainda está lá. Não tinha como não pensar, não tinha como deixar de lado. Era grande demais a coisa. Então a única solução possível era segurar ou simplesmente deixar aquilo se desmanchar. Deixar que aquilo deixasse de existir. E aí eu pude conhecer uma pessoa completamente diferente daquela pessoa que havia sido construída a história. É uma pessoa que eu gosto muito, 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 muito dela hoje, né? Mas isso só foi possível porque não tem como você racionalizar. Você sabe uma das coisas a respeito de soltar que é interessante? Quanto maior o problema, quando você solta, parece que é mais fácil soltar. Sabe, porque assim, problema pequenininho, a gente quer racionalizar, a gente quer, não, mas é porque, sabe, né? Não, deixa eu pintar de uma cor diferente. Mas quando o problema é grande demais, não dá para pintar de uma cor diferente, não dá para você fazer modificação. Diz, cara, derruba essa casa. Derruba essa casa vai simplesmente deixar de existir. Isso é soltar. E uma coisa que muitas pessoas não entendem a respeito de soltar é que soltar sua mente consciente, sabe, o ego, essa identidade que você criou desde pequenininho, a sua mente consciente nunca vai entender soltar. Sabe, é como andar de bicicleta. Eu posso lhe dar um mês de aula sobre andar de bicicleta. Olha, andar de bicicleta é assim, você sobe assim, você pedala assim, o mecanismo é esse, está aqui a corrente, está aqui o guidão, está aqui, sabe, o assento, está aqui as rodas, está aqui o aro, está aqui não sei o que, está aqui né? Aí você passa 3 anos fazendo... É esse o grande problema das pessoas hoje, sabe? Nosso sistema, nosso paradigma educacional, ele é muito em cima disso. Né? Você estuda durante 3 anos, você faz um mestrado, você faz um doutorado, você faz pós-doutorado, você faz especializações a respeito de andar em cima de todo tipo de bicicleta diferente, e você nunca subiu numa bicicleta, e você só vai aprender a andar de bicicleta na hora que você subir numa bicicleta. Então, sabe,
Quando você for soltando, não soltando, eu vou me esforçar mais para soltar. Você está segurando, né? Soltar é justamente soltar. É você, ok. Soltar. Sabe quando você sabe que você está soltando, você está mais leve. Se você estiver soltando, você está soltando, eu estou soltando essa emoção que eu sinto. Não, você está alimentando ela. É isso que você está fazendo. Soltar é assim, você, sabe, você solta. E quando você solta, você sobe, você... É o contrário do que a sua mente acredita que vai acontecer. É o que acontece quando você solta. Soltar é o contrário do que sua mente acredita que é. E soltar, quando você solta, acontece o contrário do que sua mente, a sua lógica acredita que é. Sabe, tem uma frase na Bíblia que diz assim: a loucura dos homens, né? A loucura de Deus, né? A sabedoria dos homens é loucura para Deus e a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Deus solta, né? Deus solta, Deus permite, Deus deixa que aconteça. Sabe por quê? Porque no final tá tudo bem, sabe? Muitos cristãos, eles dizem assim: sabe, você vai ter vida eterna. Não, você vai ter vida eterna. Quer você acredite em Deus, quer você não acredite em Deus, sabe? Eu que acredito em Deus, você vai ter vida eterna. Vida eterna não é algo que você... aceite Jesus no seu coração e você vai ter vida eterna. Não, você vai ter vida eterna. Isso aqui é um espaço muito pequeno de tempo. Qual é o grande problema que você pode ter? Nós estamos destruindo a Terra. Quem criou a Terra cria outra. Se as pessoas soltarem, você vai ver que a Terra se transforma. Todos os problemas que nós vivenciamos hoje são fruto desse ego, é fruto da gente não conseguir soltar. Se as pessoas soltarem, você vai ver um mundo e pessoas completamente diferentes. Mas a única pessoa que você pode ajudar a soltar é você. Nem eu, sabe? Eu tô aqui, eu tô ajudando as pessoas a soltar. Não, 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 não. Eu estou apenas apontando o caminho, né? A única pessoa que eu posso realmente ajudar a soltar sou eu. Então é isso aí. Solte. E se você estiver soltando assim: Hi, my name is Paulo. Sabe? Diga My name is Paulo. E se você soltar, você vai começar a perceber que até em inglês, sabe, você vai para o inglês, eu vou me esforçar muito para aprender inglês, solta esse esforço. Porque eu não consigo aprender inglês, solte essa crença limitante. Mas é porque eu já tentei antes, solte essa sua história. Porque eu tenho que aprender inglês dessa vez, solte essa necessidade. E você vai ver que tudo na sua vida começa a se co-criar diferente. Até inglês. Então, é isso aí. Se você não deu um like aqui embaixo, dê agora, se inscreva no canal. Eu espero, né, ter lhe ajudado com esse vídeo. Tem uma história muito interessante que eu ouvi alguns anos atrás, né? É uma história, deixa eu contar aqui para você, porque realmente ela é interessante. Diz assim, que tinha uma congregação, uma igrejinha. Eu já contei essa história em outro vídeo, mas vale a pena contar de novo. Uma congregaçãozinha, uma igrejinha, e aí chega um pastor novo, né? Para cuidar da igreja, o pastor novo da igreja, e todo mundo curioso, porque todo mundo tinha passado muito tempo com aquele pastor antigo, todo mundo já conhecia o pastor antigo, né? Aquela zona de conforto, e estavam algumas pessoas apreensivas, algumas pessoas ansiosas, algumas pessoas empolgadas, mas estava todo mundo
né? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? E de repente chega aquele pastor novo, jovem, né? Cheio de vigor, e ele faz uma pregação e a igreja pega fogo, né? Todo mundo, né? Ali as pessoas saíram e disseram assim, que pregação maravilhosa, né? Ele realmente ele nos tocou no nosso coração, nós sentimos, né, a presença de Deus na igreja, que homem inspirado. E aí todo mundo passou a semana esperando o domingo seguinte para ir para a igreja, e de repente todo mundo chegou na igreja no domingo seguinte, e chega a hora da pregação, e aquele pastor começou a pregar, e as pessoas olhavam assim umas para as outras e pensando assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Né? Saíram meio silenciosas ali e tal, né? Mas a gente, né? E durante a semana as pessoas começaram entre si, disseram assim, ele repetiu a primeira pregação, ele deu a primeira pregação de novo. Aí, na semana seguinte, o pessoal disse, não, mas agora vai ser diferente. Né? De repente, o pastor entra na hora da pregação, ele começou a pregar e as pessoas olhando, porque foi a mesma pregação do primeiro dia e do segundo dia, mesma pregação da primeira semana e da segunda semana, e aquele pastor simplesmente repetindo aquela mesma pregação. Até que, né, os mais antigos da igreja se juntaram e foram falar com o pastor e disseram assim, pastor, nós queremos conversar com o senhor. Ele disse, pois não, diga isso, né? Entre, sente, fique à vontade. Qual é o problema? E eles disseram assim, não, porque pastor, é o seguinte, o senhor veio e primeiro domingo foi maravilhoso, o senhor pregou e foi fantástico e tudo, mas aí no segundo domingo o senhor repetiu a mesma pregação. Aí chegou o terceiro domingo, o senhor repetiu a mesma pregação. E aí eles chegaram para o pastor e disseram assim, E o pastor olhou para eles e disse, vocês perceberam isso? Ele disse, claro, pastor, a gente percebeu. Ele disse, olha, pois então eu vou lhe dizer o seguinte, eu vou continuar repetindo a mesma pregação até que você entenda. Né? E eu vou continuar repetindo a mesma pregação. Formas diferentes, né? Até você entender o que é soltar, né? E aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link onde nós estamos dando a nossa live, né? Onde nós estamos destrinchando, nós estamos explicando ao vivo, online, o método Sedona. Todos os aspectos do método Sedona é vasto. E quanto mais você se aprofunda no método Sedona, isso que nós estamos falando aqui no YouTube é apenas a superfície de soltar. É apenas para você aprender a andar de bicicleta, dar pirueta, esporte radical, né? Daqueles voos no ar, né? Isso é o que a gente está aprendendo no curso live. Então aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar o link para você fazer sua inscrição. Vá lá, faça sua inscrição, dê o like aqui embaixo, se inscreva no canal se você já não estiver inscrito. Até o próximo encontro nosso, né? Talvez hoje, talvez amanhã, com mais um vídeo desse, respondendo perguntas e solte, ok? Solte. Tchau.